Então, pessoal, hoje nós vamos falar de escolha e eu escolhi ir direto ao ponto. Então, vem comigo e abre a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 21. Nós vamos ler apenas 3 versículos, o 15, o 16 e o 17. A palavra do Senhor vai nos dizer, olha: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: Ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Essa aqui é uma passagem muito conhecida, na verdade, quando o Senhor ali, né, após a ressurreição, ele vem e ele tem um encontro com os discípulos. E essa é uma passagem que ela tem ali um enfoque também, assim, especificamente em Pedro, porque o Senhor ele remonta ali um cenário especificamente para Pedro. Ele se encontra ali, o Senhor vai até ali à beira daquele lugar onde eles estavam pescando, e ali Pedro vê aquele homem, não reconhece, fica na dúvida assim, é ou não é? Aí João fala assim, é o Senhor. E aí eles vêm, se encontram com Jesus, e naquele lugar ali, Jesus vai e prepara para eles um alimento, dá para eles um alimento. Depois deles estarem alimentados, o Senhor vai e pergunta: E aí, Pedro? Te fazer umas perguntinhas aqui. Deixa eu te falar, você me ama? Aí o Pedro fala assim: Eu te amo, o Senhor sabe. Tá bom, cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Eu te amo, Senhor, tu sabes. Então cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez: Eu te amo. Senhor, você me ama, Pedro? Ai, eu te amo, Jesus. Agora já é mais triste. E o Senhor fala assim: Olha, então cuida das minhas ovelhas. Aqui existem várias lições a serem tomadas, mas eu gostaria de frisar na decisão da escolha de Pedro. Depois aqui em João, aqui nesse contexto, nesse momento, Pedro talvez não sabia, ele não sabia o que ia acontecer no futuro dele. Ele não sabia como seria, né, as coisas que aconteceriam. Só que aqui ele tomou uma decisão de cuidar das ovelhas de Cristo. E foi isso que inicialmente o Senhor havia pedido. Só que desde o início o Senhor estava ali instruindo eles, no momento em que eles estavam com os discípulos, instruindo eles no que eles deveriam fazer, não é verdade? Só que no momento em que o Senhor partiu, entre aspas, Pedro ele decidiu voltar para aquilo que ele estava fazendo antes. Ele pensou assim: acabou, né? Quando Jesus estava aqui, estava certo. Agora acho que acabou, deixa eu voltar. E aí o Senhor vai e remonta aquele cenário. E por 3 vezes pergunta a ele. Parece até coincidência, não é verdade? 3 vezes perguntar se ele ama ele. Logo após a gente perceber aqui na história do livro de João, que João conta, né, que Pedro havia o traído e negado ele 3 vezes. Só que, aparentemente, essa coincidência, não é verdade? Ela vem trazer até nós assim, a seguinte questão: por que, Deus? Como assim? Por que o Senhor escolheu a ele? Por que o Senhor ficou falando com ele para ele cuidar das ovelhas? Como assim? Porque uma vez que o Senhor escolhe, ele não abandona. Nós que temos o ato, né, de falar assim: não, ele me escolheu, mas eu tô tão fraquinho, não tô aguentando fazer nada, não tô conseguindo orar, então acho que ele me abandonou. E a gente vai e fala assim: não, acho que eu tô sozinha agora. Uma vez escolhido, não precisa ficar procurando saber por que eu, Deus, por quê? Porque é ele que escolhe, a glória é dele, a graça é dele, ele escolhe quem ele quiser. E se ele escolheu você, creia e simplesmente confie que ele não vai te deixar, porque na própria palavra dele fala assim que ele não nos abandona, ele não nos deixa. E Pedro aqui, ele decide, fala assim: não, eu vou fazer a vontade dele, eu vou seguir, eu vou cuidar das ovelhas dele. Nós vemos no decorrer da história quantas coisas aconteceram, como Pedro foi usado ali, né, por Deus para a glória do nome ali de Jesus, como ele foi usado para transmitir a mensagem do evangelho. Nós vemos no livro de Atos que após ali, né, descido do Pentecoste, ele fez uma ministração e 3.000 pessoas se voltaram para o Senhor. Então, ele foi usado de uma forma assim, sabe, tremenda. Só que um pouco antes, nós sempre nos lembramos, quando olhamos para Pedro, nós lembramos dessa parte que fala assim: ele negou Jesus 3 vezes, por 3 vezes ele
falou que não conhecia ele, que não. Só que Jesus ainda assim volta pra ele e fala assim: Pedro, é como se Jesus estivesse falando com ele assim: ei, eu escolhi você, não foi só uma promessa, não foram palavras vazias, não, eu escolhi você. Por que você tá voltando pro mesmo lugar que eu te mandei sair? Vou te chamar mais uma vez, porque quem sabe você entende agora, né? E hoje o Senhor tá falando assim: ei, tô te chamando mais uma vez, sabe por quê? Porque assim como no título desse vídeo, as nossas escolhas definem o nosso futuro. E talvez você me pergunte assim: é claro que eu sei, né, Carol, que as nossas escolhas definem o nosso futuro. Mas sabe o que é mais incrível e imprevisível? É que mesmo nós sabendo isso, que as nossas escolhas definem o nosso futuro, ou nós procrastinamos para tomar essas decisões, o que acaba já tomando, né? Porque se a gente não toma, nós já temos uma decisão. Ou então nós tomamos a decisão aceleradamente, sem pensar em nada, sem pensar nas consequências. E lá na frente, quando chega no momento das consequências, nós não temos compreensão de como vivê-las. E o Senhor hoje está falando assim: olha, tenha plenitude de entendimento da decisão que você vai tomar hoje. Qual a decisão que você vai tomar hoje? Pense. O que você olha, por exemplo, na parte física? O que você acha que você fizer hoje? Pensa bem. Lá no seu futuro vai ser prejudicial pra você, vai gerar alguma coisa nova em você. O que você acha? Aí talvez você olhe pra mim e fale assim: eu acho que é minha alimentação, ou então eu acho que o exercício físico vai me ajudar. Sim, né? A gente olha no geral e fala assim: gente, sim, é claro. Então, por que a gente, sabendo disso, nós não tomamos a decisão de mudar hoje? Por quê? Automaticamente, dessa forma, nós já tomamos a decisão de não fazer e deixar as consequências virem. Só que o fato de não decidir já ser uma decisão, você decidiu por não fazer. Você vai ter que viver com as consequências daquilo. E da mesma forma, muitas das vezes, nós estamos vivendo de uma forma tão acelerada que a gente já quer decidir rápido. Alguém chega e fala assim: ó, Carol, tem uma decisão pra você aqui agora, ó. Nós vamos fazer isso aqui ou não vamos? Eu falo assim: calma, peraí, deixa eu perguntar ao Espírito Santo aqui. Não, você tem que me falar agora. Então não tem jeito não. Porque não dá nem tempo aqui de eu pensar, de raciocinar, não dá tempo. E aí? Então, escolhas são coisas valiosas, escolhas são coisas preciosas, escolhas definem ali o nosso futuro. Cada ação sua hoje, qualquer uma, pela menor, a mínima que seja, ela vai mudar alguma coisa no seu futuro, ela vai decidir alguma coisa. A sua decisão a respeito da sua família, a respeito da sua vida emocional, a respeito da sua saúde física, a respeito da sua vida espiritual. Todas as decisões que você toma hoje, elas são cruciais para o seu futuro. E por que quando nós falamos em decisão, é sempre bom frisar a maior decisão das nossas vidas: seguir a Cristo. Uma vez que nós sabemos, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos escolheu antes de nós o escolhermos, mas ainda assim, Ele nos convida, Ele nos faz um convite de segui-lo, de abrir mão das nossas vontades e viver as vontades dEle, que são muito melhores que as nossas. E esse convite, esse convite, né, revela a maior escolha das nossas vidas. E sabe, parece que no íntimo do nosso ser a gente sabe. A gente sabe que a gente tem que tomar uma decisão firme. Porque não é só decidir e continuar do jeito que eu tô, é decidir e ser transformado, é decidir e gerar mudança. Só que o que a gente faz? Deus, eu quero, Jesus, eu quero te seguir, eu quero o Senhor, claro que eu quero. Só que no outro, não, eu escolhi Deus, agora deixa que Ele vai fazer. E eu fico lá parado fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Numa vida, pense na sua rotina aí. Se você não mudar a sua rotina, se você sempre fazer a mesma coisa, você acha verdadeiramente que vai mudar alguma coisa? Talvez não, provavelmente muito para pior, mas o fato é, se você quer a mudança, se você quer que algo aconteça, se posicione de forma diferente. Por que muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu queria ler mais a Bíblia, eu queria orar mais, só que a gente vai e ora um pouquinho, ou lê a Bíblia um pouquinho e acha que já tá bom. Então a gente faz ali por uma semana, a gente acha ali o mestre das palavras, a gente acha que conhece tudo, só que não é assim. A nossa vida, no geral, a gente precisa de disciplina. E disciplina são o quê? Escolhas diárias. Você escolhe seguir a palavra todo dia, você escolhe orar todo dia, você escolhe louvar ao Senhor todo dia, você escolhe agradecer, você escolhe murmurar, você escolhe. Qual a sua escolha hoje? Qual a sua escolha? Pense comigo, porque há perante você a escolha entre o bem e o mal. Há perante você a escolha de fazer ou não fazer. Há perante você a escolha que pode mudar a sua vida, que pode ser a chave da mudança da sua trajetória. O que você escolhe? Sabe, comece a refletir sobre essas escolhas, porque todas as escolhas vão ter prós e contras. Todas vão ter prós e contras. Talvez os contras não
atuem, né? Não alcancem você, mas alcancem o seu redor, alcancem algum familiar. Mas todas as escolhas têm os prós e os contras, sabe? Independente da nossa visão. Porque até mesmo se você escolher seguir a Cristo, é claro que você tá fazendo a melhor escolha da sua vida. Só que vai ter os contras, que os contras são o quê? Você abrir mão. Você vai ter que abrir mão da sua vida, porque a palavra diz que aquele que abrir mão da sua vida por amor a Cristo, esse vai ganhar. Então, o que você decide hoje? Vai doer um pouquinho você abrir mão das suas coisas, vai doer um pouquinho você abrir mão das suas vontades, mas quando você começar a viver a vontade de Deus na sua vida, meu irmão, você vai falar assim, gente, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi a melhor escolha que eu decidi tomar, porque apesar de achar que eu tenho ali, né, esse controle de eu tô fazendo isso certo. Muitas das vezes nós estamos andando cegamente, sem saber exatamente o que nós estamos fazendo ou para onde nós estamos indo. Só que o Senhor tá falando assim, olha, eu te convido a vir comigo, eu vou te revelar algumas coisas e outras coisas não, porque a vontade é dele, ele faz o que ele quer e você tem que escolher viver ou não com isso. Consciente de que na escolha de viver com essa decisão, que é a melhor decisão da sua vida, você vai caminhar todos os dias com ele ao seu lado, você sentindo ele ou não, ele vai estar com você, porque como eu falei no início, ele não te abandona. E uma vez que você decide caminhar com ele, você vai ter que viver diariamente, abrindo mão de algumas coisas para poder buscá-lo, até porque se ele é prioridade na sua vida, isso não vai te doer, isso vai chegar a ser um prazer. No início vai ser difícil mesmo, porque tudo na nossa vida que a gente tem que criar um hábito é complicado. Quando a gente tem que fazer um exercício, a gente faz ali 3 dias, a gente desiste. Por quê? Porque não deu nem tempo de criar o hábito. E quando a gente cria o hábito, a disciplina de ler a palavra, de conversar com o Senhor, aos poucos nós vamos começar ali a sentir o prazer nele. Nós vamos começar a entender e compreender, sabe, verdadeiramente quem ele é. É claro que muitas vezes no início da nossa caminhada, ou no início da nossa trajetória de vida, não é verdade? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu de eu sempre ver Deus como somente meu Senhor. Eu até agia falando assim, eu até falava, não, ele é meu pai, mas a minha reação no dia a dia era de meu Senhor. A minha comunicação com ele era de meu Senhor. Até que um dia eu tive uma revelação diferente, tá? Ele na minha vida como um pai. E isso foi transformador, porque todas as vezes que eu converso com ele é uma conversa diferente. Você consegue entender que é uma conversa aberta, porque eu compreendo, ele é meu pai. Independente das minhas falhas ou dos meus acertos, ele me ama e ele não vai me amar mais ou menos por causa das falhas ou dos erros, não. Mas o que eu decido fazer, a decisão da obediência, ela revela um caráter meu, um amor meu por ele. Você consegue compreender que tudo vai depender da sua escolha? A sua escolha de segui-lo, a sua escolha de ter fome e sede por ele, a sua escolha de amá-lo incondicionalmente, a sua escolha de aceitar o amor dele por você. Porque você sabia que tem pessoas que não aceitam o amor de Deus por elas? Elas podem declarar com lábios, mas elas não vivem. Por quê? Porque elas não aceitaram. Elas pensam assim, nossa, eu sou indigna. Irmãos. E aí eu te convido a dizer hoje, eu te convido a refletir. O que você escolhe? Quais são as decisões que você tem tomado? O que você tem escolhido para a sua vida? Porque desde o momento que você abre os olhos, quando você acorda, você está escolhendo. De forma às vezes involuntária, de forma indireta, mas você está sempre escolhendo. Quando você pensa, o que eu vou fazer primeiro? Isso ou isso? Você está escolhendo. E as nossas escolhas podem mudar o nosso futuro. Nós estamos aqui chegando agora, né? Próxima virada do ano. E as pessoas sempre têm o hábito, né? De criar projetos, de criar planos para o ano que vem. Ainda que a palavra diz, né, que os planos são do homem, mas quem realiza é Deus. Só que é certo nós planejarmos sim. E uma coisa eu te digo, você sabe que até esse planejamento que você faz, eles são escolhas. São escolhas que há em você, dentro do seu coração. E há uma coisa muito linda que a palavra fala, que é o Senhor que planta o querer e o realizar em nós. Você já parou pra pensar que algumas coisas, não vou falar todas, mas algumas coisas que há no seu coração, que queimam no seu coração, são o Senhor que plantaram? É o Senhor que plantou? Isso é lindo demais. E agora você decide, você escolhe em viver isso ou não. Olhando-se no seu contexto, né, a gente pensa assim, Carol, esse aí tá fora do meu orçamento. Isso aqui tá fora do meu contexto aqui, sabe? Tá muito fora da minha realidade isso aqui.
Então eu te digo, é isso mesmo. Confia, porque uma vez eu ouvi Gabriela Lopes falando, e é verdade. Um Deus grande, ele não vai fazer uma promessa pequena, pra quê? As promessas maiores que nós revelam o tamanho do nosso Deus. Confie no Senhor e decida, escolha viver. E quando eu falo pra você escolher, é sempre com esse viés. Olha, escolha, mas escolha com atenção. Escolha observando as consequências, escolha observando os reflexos, escolha observando todo o contexto. Mas escolha. Não procrastine, sabe, para tomar decisões. Escolhe com sabedoria. Peça direção ao Espírito Santo, mas escolhe hoje. Escolhe todos os dias fazer o melhor para você, para sua casa. E peça ao Espírito Santo que te direcione a fazer as melhores escolhas para o geral, para a vontade de Deus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e que você possa ficar com ela, meditar nela, se alimentar dela e que o Espírito Santo da verdade possa continuar fluindo em você essa palavra em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.